Não existe vantagem alguma, e você ir lá e comprar uma debênture de infra que está disponível na sua corretora de investimentos. Não existe. Aí o pessoal vai falar o seguinte: ah, mas tem a taxa de administração do gestor, eu vou economizar. Tu já viu o spread que estão te cobrando pra você comprar essa debênture aí? Assim, eu tenho convicção que é mais alto do que a taxa de administração dos 2 fundos que estão aí. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida, porque a gente faz esse monitoramento toda hora, tá? Então, assim, não existe vantagem alguma. E você fala, nossa, olha que debênture maravilhosa de 10 anos aqui que me paga IPCA mais 6.000%. Isento de imposto de renda. Você vai ver lá no Ambimadata, inclusive é algo que eu sempre falo aqui, vai procurar a taxa justa lá no Ambimadata. Ambimadata, digita o código da sua debênture e você vai ver qual que é a taxa justa lá. Aí você vai lá e vai ver que, na verdade, a taxa dessa debênture é IPCA mais 8. Você está comprando IPCA mais 6,5. Você deixou 1,5% ao ano na mão da corretora, assessora, sei lá. E aqui a gente está falando de uma taxa de administração que você vai ter uma carteira diversificada, líquida, né, com controle de risco constante ali nos projetos de infraestrutura. Então, pelo amor de Deus. Né? Não, eu acho que tem alguns pontos, né, que é o puxão de orelha que eu costumo dar na turma, né? Porque o Ricardo ele abriu, né, o nosso episódio de hoje dizendo que ele visitou o projeto. Você vai comprar uma debênture e você vai lá visitar o projeto? Você não vai. Você paga a taxa de administração? Vai pagar mesmo, né? E tem que pagar. Por quê? Porque é uma equipe profissional tomando conta do seu recurso. A gente ainda, na minha leitura, tá? A gente tem uma sociedade que ainda não tem pudor para gastar com coisas, objetos, né? Paga 10, 15 mil reais num aparelho de telefone celular sem problema nenhum. Mas tem uma certa dificuldade em pagar por serviços. Né? A gente ainda, culturalmente, é uma sociedade que é assim. Verdade. Então, a gente precisa pensar muito nessa questão desse valor. O teu gestor no fundo de infra está indo visitar o projeto. Sabe quando você vai conseguir fazer isso comprando uma debênture aí no home broker da sua corretora? Nunca. Não, é doideira. Acho que só para complementar, assim... Hoje, quem entra no Cadiff tem lá 50 tickers diferentes, né, de debêntures. Então, assim, tá mega diversificado já. Mas um argumento a mais para o cliente de vocês é assim, nem sempre foi assim. A gente começou esse fundo em 28 de abril. Eu lembro porque foi meu aniversário. A gente comprou a primeira debênture em 28 de abril de 2017. O cotista do fundo era o Seed Money, que a Kinea tem no programa com o Itaú, que é seu acionista, né? E aí a gente ficou com essa debênture um tempo e depois agregou acho que mais 2 debêntures e foi para o IPO do fundo, em novembro de 2017. Então, assim, o nosso público naquele momento era o private. Porque, assim, né, imagina você pegar uma classe de ativo que já é pouco usual e mega concentrado. Quem tem estômago para isso não é a pessoa física no varejo. Desde então, a gente fez, acho que 4 ou 5 emissões, foi empilhando bons ativos, até chegar nesse momento hoje que a gente tem 50 e poucos ativos, 40% é AAA, 50 e poucos % é AA+ ou AAA, e o resto ali também não é que a gente tem BBB, né? Acho que o pior rating é a flat, se eu não me engano, mas é pouca coisa no portfólio. Então, eu acho que esse é o momento adequado para a pessoa física do varejo entrar nessa classe de ativo, porque o mercado já deu uma amadurecida. Você já tem um track record de passar por crises e os bons fundos terem passado ilesos. Absolutamente. Exato. Covid, Americanas Light. Esse era um ponto. Algum episódio, né, de crédito já nas carteiras de vocês, nesse histórico? Antes de responder, só uma coisa que eu acho que é legal, que eu sempre falo, é a maturidade da carteira. Por quê? Porque tem fundo novo
que começa e aí, pô, tá rendendo mais, Gui. Ó, esse aqui tá rendendo mais. E aí, às vezes, as pessoas chegam com esse argumento, Gui, mas tem um fundo de infraestrutura aqui que tá rendendo mais do que o Cadif, mais do que o Infra 11, que são produtos que a gente tem na carteira. Aí, se a gente vai olhar, são produtos que são muito novos, não passaram por nenhum desafio, né, macro, não passaram nem por um ciclo de alta de juros, estão ali pegando basicamente um início de um ciclo de corte de juros. Ah, estão pagando um dividendo mais alto, aí não é melhor, será? Pô, você tem uma carteira madura, você já tem ativos que provavelmente o fundo novo nem tem acesso, não consegue comprar. Você já tem um histórico ali de gestão, uma equipe experiente que já passou por desafios hercúleos. Então, cuidado, porque a gente sempre fala, né? Em CDB, acho que é um pouco mais fácil de entender isso. Não é você ordenar lá pela maior taxa de rentabilidade, que é o melhor ativo. Você tem que ver o que é risco e tudo mais. E quando é fundo, né? Fundo imobiliário, você já entende um pouco mais. Mas FII Infra, você tem que entender que existe uma maturidade para montar a carteira, uma equipe de gestão passando por vários períodos desafiadores. Isso tem que contar, tá? Então, cuidado aí. Desculpa aí, cara. Tem que fazer essa... Não, esse é o ponto de evento de crédito nas carteiras de vocês. Não tivemos nenhum. Mais de 4 anos de existência. Evento de crédito é calote. Calote aqui. Gourmetizamos o calote. Gourmetizou aqui. No nosso 7 anos também não teve nenhum. E assim, para não dizer que é tudo maravilhas, né? Existe sim situações onde, com toda a diligência que a gente faz, a gente dá um certo montante de dívida para a companhia. Aí passa um ano e meio, ela está ali apertada para bater o covenant, né? A obrigação dela. No nosso caso, a gente usa muito o índice de cobertura do serviço da dívida. E aí volta para o ponto do acionista que eu mencionei. Teve situação onde a gente falou, olha, aqui eu vou te dar um waiver dessa vez, não tem problema nenhum, mas vamos conversar aqui honestamente, ainda temos 14 anos de convivência juntos. Uhum. Você quer ficar com a corda no pescoço tendo que pedir favor todo ano? Ou você quer colocar 10 milhões a mais no projeto e aliviar e a gente ter uma convivência mais tranquila? O acionista responsável e capitalizado, por incrível que pareça, ele topa isso. Entendeu? Eu digo por incrível que pareça porque acho que para o investidor médio pode parecer... Doideira. O cara tem que botar 10 milhões a mais. Mas para ele tem um de-risk, uma redução de risco que é desproporcional, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso conta muito, né? Essa atuação, e aí acho que para fazer um ângulo adicional, né? Mais da metade das debêntures que a gente tem foram originações diretas e que a gente tem o controle de assembleia. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Se tem algum problema ou oportunidade, você precisa chamar uma assembleia e decidir, ele faz uma ligação. Uhum. Se vocês lembram, né, do caso ali de rodovias do Tietê, anotei aqui, ó. Tá aqui, ó, para a próxima pergunta, hein? Pois é assim, você teria que botar num ginásio, assim, os debenturistas. Naquela época não tinha assembleia por Teams, né? Agora até tem, mas... Isso faz muita diferença para a saúde do projeto.